Olá, depois de algum tempo estou voltando com mais um vídeo sobre cultura racional e os livros do universo em desencanto. Os primeiros vídeos que fiz não tinham uma boa qualidade devido ao equipamento que eu tinha. Agora estou com o equipamento melhorado e espero que os vídeos também fiquem melhores. Também resolvi mudar o meu método, usando mais o meu entendimento, minhas palavras e não somente fazendo uma leitura literal das páginas dos livros. Afinal, já tenho 33 anos de cultura racional, se bem que o tempo não significa muita coisa. O que importa é o estudo e a perseverança que temos em estudar esse maravilhoso conhecimento. Mas não se assuste, porque a leitura do livro Universo e Desencanto você não faz por obrigação. Depois que você tiver um tempo de leitura, vai sentir a necessidade dela. Todo dia lendo, dentro de suas possibilidades. Claro que quanto mais leitura, mais será desenvolvido o seu raciocínio. A gente só se sente bem, como se fosse tomar todo dia umas gotinhas de um remédio natural que vai te fortificando cada vez mais. E não tem contraindicação nem efeitos colaterais. Então, vai com calma. Não faça julgamentos precipitados, sem conhecer como você vai falar do que não conhece. Porque ouviu falar, porque acha que não é bom para você, porque você já tem a sua religião. Todas essas questões acima não têm sustentação. Primeiro, se você não conhece, não leu tudo, como vai saber se é bom ou ruim? E sobre você ter sua religião, sua fé, a cultura racional, não tem absolutamente nada contra qualquer religião, doutrina, seita, etc. Todas elas foram e são importantes para a evolução do pensamento do ser humano. Mas você precisa saber que a natureza não para, ela está sempre léguas à frente do ser humano, preparando o caminho. E se você começou a ver esse vídeo é porque ainda não encontrou o que está procurando. Um conhecimento que venha tirar todas as suas dúvidas e suas incompreensões sobre esse nosso mundo. Nosso objetivo, nossa finalidade aqui nesse planeta. Talvez eu se diga, como vou acreditar em um livro? O papel cita tudo. E o mundo está cheio de salvadores que apregoam a todo momento serem os verdadeiros messias da humanidade. O que posso lhe dizer é que esse conhecimento é diferente. Primeiro, você não precisa frequentar nenhum lugar, somente fazer sua leitura em algum cantinho sossegado de sua casa. Você não precisa pagar nada a ninguém. Aqui é necessário um alerta. Existem pessoas se aproveitando da ingenuidade de alguns leitores e tirando proveito, em benefício próprio, desse conhecimento. Muito cuidado. Não precisa nada disso, só precisa você iniciar a leitura que será atendido dentro de sua própria casa. Terá provas e comprovações porque é um conhecimento que tem base e lógica. Não é um conhecimento extraído do saber humano, da imaginação e do pensamento. Conhecimento que veio de fora desse mundo, nos mostrar a verdade, trazer o equilíbrio nesses momentos de transição pelo qual passa ao nosso planeta. Agora é preciso alguns esclarecimentos sobre a necessidade do livro Universo em Desencanto. A humanidade caminha para uma fase definitiva de transformações, uma fase de liquidação do animal racional, ou seja, o ser humano, que é um livre pensador, sofredor e mortal. Isto porque há milhões de milênios a natureza vem sofrendo transformações, o ser humano nascendo e morrendo. E por ser um progresso natural da deformação, vejam bem, deformação e não evolução. O ser humano vem se degenerando, enfraquecendo, e o pensamento também vem sofrendo transformações. E chegou, sem perceber, ao fim da linha. Fim da linha pela sua falta de respeito às leis naturais da natureza, num progresso que está indo a regresso e a caminho de sua própria liquidação. Todos têm um livre-arbítrio, e muita coisa pode ser evitada, mas o ser humano faz o quê? Constrói fábricas de armas, arsenais bélicos, nucleares, para a qualquer momento, numa discórdia qualquer, seja acionado um botão, lá se foi inimigo. Mas esquecem que nessa calamitosa decisão todos são vítimas.
Então, essa fase de liquidação da natureza e extinguir a raça humana não é nenhum crime, porque tudo tem o seu tempo de duração. Quando termina esse tempo, a natureza liquida, para que possa entrar outra fase mais adiantada. Será que foi esquecido que em outras eras, milênios, épocas e fases, o planeta foi habitado por seres humanos muito diferentes desses de hoje, que os de hoje são frutos de transformações sucessivas que foram sendo, os corpos sendo adaptados aos climas e progressos atualizados e às fases que passavam. Essa atual fase da natureza é natural, onde proliferam essas doenças incuráveis, câncer, AIDS, etc., epidemias de todo tipo, as barbaridades cometidas contra crianças, mulheres, animais, as chacinas, as secas, as enchentes, os próprios desastres naturais, como tufões, vulcões, maremotos, terremotos, tsunamis, que ceifam milhares de vidas, tudo para lembrar o ser humano, o animal racional, que aqui não é a sua casa verdadeira, que estamos fora do nosso natural. Então o pensamento chegou em seu último estágio, o de liquidação da humanidade. Só resta ao ser humano, se quiser sobreviver, uma alternativa, passar a se conhecer. Essa é a última chance que a natureza nos dá. E veja só que maravilha, não estamos abandonados, parecia que estávamos, mas não fomos esquecidos. Nós que nos afastamos do nosso verdadeiro natural. E agora a natureza, com a sua benevolência, seu amor incondicional a seus filhos naturais, traz essa maravilha que se chama Universo em Desencanto. Não é só Brasil, América do Sul, Estados Unidos, Europa, Ásia, nem planeta Terra. E sim, é o universo. É para todos no universo que querem se conhecer, materializados ou não. Aqueles que as vistas do ser humano não conseguem alcançar. Todos precisam se conhecer. Porque tudo e todos precisam voltar ao seu estado natural. Se aqui fosse o nosso verdadeiro natural, ninguém morria. Estamos afastados do nosso verdadeiro natural. Precisamos voltar para ele. E vejo como a natureza preparou tudo certinho para que quando chegasse o momento, a humanidade já estivesse preparada para entender, compreender e principalmente sentir. Sim, porque com a leitura assídua do livro Universo em Desencanto, a pessoa inicia o desenvolvimento do raciocínio. E com esse desenvolvimento começa a ter um novo tipo de sentimento, que é desenvolvido pela energia racional, o sentimento racional. Um sentimento puro, limpo, sem máculas. A pessoa só se sente bem, não tem as oscilações do pensamento e imaginação. Essas duas máquinas do nosso cérebro, pensamento e imaginação, desenvolvidas no primeiro e segundo milênios, respectivamente. Elas não dão o equilíbrio necessário, porque uma hora atua o fluido magnético, outra hora o fluido elétrico. Daí vêm os pensamentos positivos e negativos, como que numa balança desgovernada. E sendo assim, não temos estabilidade para equilibrar nossa vida, e principalmente agora que essas duas energias não estão sendo mais alimentadas pela natureza. Chegou o seu término. A leitura do livro Universo em Desencanto veio para trazer o equilíbrio que nos falta, e principalmente nessa fase em que tudo está em liquidação, porque chegou ao seu final. Não tem jeito, é o caminho que temos, abraçar de livre e espontânea vontade a nossa volta à origem, ou se não quiser, vai acompanhar as transformações que se sucederão na natureza. Temos essa última chance, depois de tantas eternidades que estamos aqui, nos aproveitando de sua generosidade. A prova de que o homem não pertence a este mundo é que ele não consegue sobreviver, embora use os recursos da ciência e da tecnologia. Com as mudanças da natureza, ele sofre e precisa mudar seus hábitos para poder se adaptar ao ambiente em que vive. Está mais que comprovado que a humanidade precisa se sintonizar com a natureza, pois com a mudança de fase, seus feitos também sofrem. E seus feitos precisam de um ajuste maior para vibrar na mesma sintonia. E como podemos nos sintonizar com a natureza? Lendo seu livro Universo em Desencanto, que faz a ligação do ser humano com a energia racional, e com essa ligação ativar a glândula pineal,
ou terceiro olho, como é conhecido, iniciar o processo de desenvolvimento do raciocínio. É muito simples, tudo está pronto para a humanidade atingir um novo patamar na sua história, uma nova fase em que a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia universal prevalecerão. Na utopia, pois o raciocínio fará a união de todos, pois o que um sabe, todos saberão. No conhecimento humano que existem essas divisões, onde sempre tem um mais bonito, mais inteligente, mais rico, tem os brancos, tem os negros, todas as raças, tem os do primeiro mundo, do terceiro mundo, enfim, sempre uns se achando melhores que outros. Mais uma vez, cultura racional não é religião, doutrina, seita, seja lá qual for a denominação criada pelo ser humano. É um conhecimento natural dado pelo nosso verdadeiro mundo de origem e que veio para mostrar toda a verdade ao ser humano. Para encerrar esse vídeo, eu vou colocar um vídeo que encontrei no YouTube chamado Os Voluntários versão telepática. É muito interessante. Assistam, por favor. E também na descrição aqui do meu vídeo eu deixo o site e alguns endereços para aquisição no livro Universo em Desencanto. Então, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. So tell me, out of everything you've ever done, what's the craziest experience you've ever had? That's easy. Earth. Earth? You went to Earth? I did. No way. You were a human? I was. Wow. Are the stories about Earth true? Were they really trapped on Earth? Some were. I know because I was one of the volunteers. Wait a second. You volunteered to go to Earth? I did. I had to. I had family trapped on Earth. But how could you get trapped on Earth? You had to be there to understand. On Earth, you wouldn't remember anything. What do you mean you wouldn't remember anything? I mean, you would have no memory of anything. You wouldn't even remember existing before Earth. What? How is that possible? It was designed that way. It was brilliant. To dive as deeply as possible into such ignorance, such darkness, and still find your way back to remembering who you were, that took true mastery. Wow. I still can't believe you went to Earth. Tell me more. Well, Earth had its own set of laws that everyone agreed to experience, like gravity. What goes up must come down, like linear time. Day is followed by night. Time? What's time? You know how when we think of something, it manifests instantly? Well, on Earth, there was a delay. The delay is what made Earth so difficult. Interesting. Time. So tell me more. Before going to Earth, you would choose your family, whether you wanted to be male or female, what race you wanted to be, the location on the planet, things like that. Oh, so you could choose your own character. Exactly. You would enter the Earth as a baby and be completely dependent on others to teach you the rules. But since nobody could remember the rules, they made up their own rules, based on fear and giving your power away to others. That doesn't sound like much fun. It wasn't for everyone. What'd you do while portions of you were on Earth? I watched them. It was pretty funny. What was so funny? Here were these magnificent beings, playing the most unique and cutting-edge experience in the universe, and they were clueless. I tried to guide them as much as possible. Wait a second, you could communicate with them? Yes, but they couldn't hear me. I would show them synchronicities, or send them impulses to help guide them, but they couldn't see the signs. Why not? They didn't trust themselves. So is that why they sent out a call for help? Exactly. Is that when you went? No, I didn't go until later. First volunteers, they had it the worst. What do you mean, had it the worst? Well, they killed them. What? They killed the volunteers. They killed them? Those on Earth couldn't understand what the volunteers were telling them. The idea that they were equal to the volunteers scared them. What were they telling them? Common sense stuff like,
all the answers you seek are inside you. Everything I can do, you can do and more. So they killed them? And then they twisted the volunteers' message and created even more fear. What do you mean, more fear? Like the message, God is inside you, was turned into, you are separate from God. The message, all the answers you seek are inside you, was twisted into, you can't trust yourself. And they believed it? It was out of control. How could they believe that? You had to be there to understand. Did you know they actually believed that they were the only intelligent life in the universe? Now that's funny. Pretty crazy, I know. So then what happened? The designers knew Earth was going to enter a section of the galaxy that humans had never experienced before. A section filled with a frequency that might be able to reconnect the human's DNA. What was wrong with their DNA? It didn't work anymore. The thing is, their DNA was how they connected with their higher self. So that's why your incarnations couldn't hear you. Exactly. But there was a catch with the new plan. Only those incarnated on Earth could tune in to these new frequencies. Oh, so they needed more volunteers. Yes, but this time they were taking no chances. To pull this off, they needed millions in the physical form, wired and ready to attune to these frequencies. Are these the 21st century humans that all the stories are about? Yep, we volunteered from every corner of the universe to help the humans wake up. What did the volunteers have to do once they got there? We had to wake ourselves up, attune to these frequencies, and spread them to the rest of the planet. That sounds impossible. Most of those watching the Earth experiment didn't think we could pull it off. So what happened when you got to Earth? Once on Earth, we were taught the same fear-based beliefs that had been handed down for eons. We lived just like everyone else, totally clueless to who we were and what was getting ready to happen. But as soon as the Earth entered this cloud of frequencies, we started to question everything. And one by one, we started to wake up. So the plan was working. It was. The more we trusted ourselves, the quicker we reconnected. And the faster we started to remember what was happening. And since we were spread out evenly all around the planet's frequency began to rise quickly. What happened when the planet's frequency began to rise? The humans' experience of time began speeding up. They started manifesting their beliefs faster and faster. Those consumed with fear created even more fear, and eventually Earth just spun out of control. What do you mean, spun out of control? These low-frequency beliefs that had controlled the human experience for eons could no longer exist, so they began to self-destruct, and the world fell into complete chaos. That sounds terrifying. It was for those living in fear. But for us volunteers, we all knew it was the end of the old energy and the beginning of the new. So then what happened? A tipping point was reached in our awakening, and we created a new Earth. A new Earth? What happened to the old Earth? It continued on, allowing those who could not let go of their fears to play out their lessons. But for us, we created a new Earth that matched our higher frequency. And as easy as that, all the fear-based beliefs simply fell away. In an instant, we remembered who we were. We knew we were all connected, and we stopped hurting each other. We started respecting each other, started loving each other. We took back our power to create, and we created a new Earth without fear. Wow, so the legends are true. What an incredible experience that must have been. Nice work. Thanks.